Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo de física. Nesse vídeo abordaremos sobre as leis de Newton, né? Primeira, segunda e terceira lei de Newton. Vamos lá então. Mas antes de falar sobre as leis de Newton, é necessário abordar sobre o conceito de força, né? O que é uma força? Força é uma grandeza vetorial, uma grandeza física, vetorial porque possui, além de possuir um valor numérico, né, sua intensidade, ela também possui uma direção e sentido, né? E a partir da força a gente consegue tirar um corpo do seu estado de repouso, ou então aumentar a velocidade do corpo ou diminuir a velocidade do corpo, né? Gerar uma variação nesse estado de inércia do corpo. Falando em inércia, né, o que seria essa inércia? O conceito de inércia é extremamente importante. Inércia é essa resistência que o corpo tem de sair do seu estado de repouso ou de movimento uniforme, né? Se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, e se um corpo está em movimento, ele tende a se manter nesse movimento. Essa tendência de se manter em repouso ou nesse movimento, isso se chama inércia. E quanto maior a massa do corpo, maior é a inércia desse corpo, maior é essa resistência de sair desse repouso ou do seu estado de movimento. Por exemplo, imagine um caminhão correndo em alta pista, e aí para fazer com que esse caminhão pare, ele tem uma resistência, certo? Vai ser uma resistência grande, né, comparado, por exemplo, a um ciclista, certo? Porque o caminhão tem uma massa maior. Então, a inércia está associada a essa resistência de mudança de repouso, caso o corpo esteja em repouso, né, de fazer com que esse corpo comece a se movimentar, ou então também essa resistência de fazer com que o corpo pare, caso o corpo esteja em movimento, ok? E quanto maior for a massa do corpo, maior será a sua inércia, ou seja, maior será essa resistência. Vamos lá então, um exemplo, né? Nós temos 6 homens aqui para puxar um elefante. O elefante está em repouso e pela inércia ele não quer sair desse estado de repouso. E como ele tem uma massa bem maior comparado à massa corpórea dos homens, então fica mais difícil desses homens conseguirem tirar esse elefante do seu estado de repouso, né? Um homem fica praticamente possível, então tem que ter vários homens para tirar esse elefante. Então, essa comparação, né, da inércia dos homens, de cada homem ali representado, de cada pessoa representada, comparado à inércia do elefante, né? A inércia do elefante é muito maior porque é muito maior a massa do elefante. Vamos às leis de Newton finalmente, né? As leis de Newton. A primeira lei de Newton vai falar da lei da inércia, o princípio da inércia, né? Fala que se um corpo está em equilíbrio, né, existem 2 tipos de equilíbrio. Primeiro, a gente tem que saber que tem 2 tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, é aquele equilíbrio em que o corpo está em repouso. E o equilíbrio dinâmico, é aquele equilíbrio em que o corpo está se movimentando, porém com velocidade constante. Isso é uma coisa extremamente importante para vocês anotarem no caderno de vocês. Equilíbrio estático é porque está parado, então o corpo está em repouso. E o equilíbrio dinâmico em que o corpo está em movimento, porém com velocidade constante. O que seria esse equilíbrio? Na física, o equilíbrio significa força resultante igual a zero, ou seja, você pode ter atuando sobre um corpo várias forças, mas se a atuação dessas forças se anularem uma com a outra, né? Se a resultante dessas forças for nula, né? Der zero, se todas as forças se anularem, quer dizer que vai ter um equilíbrio. Resultante de força zero significa equilíbrio. E esse equilíbrio pode ser estático ou dinâmico. Ok? Então, essa é a primeira lei de Newton. Se o corpo está em equilíbrio, a lei da inércia, né? O princípio da inércia. Se o corpo está em equilíbrio, a sua resultante é zero. E o princípio da inércia mesmo é o seguinte, tem a ver totalmente com a inércia.
Se esse corpo está em equilíbrio, ele vai tender a se manter em equilíbrio. Por exemplo, se ele está em repouso, ele vai tender a se manter em seu estado de repouso por causa da sua inércia. Se ele está em movimento uniforme, ele vai tender a se manter nesse estado de movimento. Pode até ser um movimento não uniforme, gente, mas ele vai tender a se manter em esse movimento dele, ok? Um exemplo bem familiar à nossa vida no cotidiano, né? Quando a gente está lá no ônibus e aí o ônibus de repente freia, ou quando o ônibus também dá a partida, né? Porque quando o ônibus freia, o nosso corpo vai para frente? E por que quando o ônibus dá a partida, o nosso corpo vai para trás? Já pararam para pensar nisso? Isso aí é a primeira lei de Newton. Por quê? Quando, no primeiro caso ali, o ônibus freando, o ônibus está se movimentando para frente, certo? E por isso que tem o vetor da velocidade lá em cima, a verdinha apontando para frente. E aí, no caso para a direita, né? E aí, o que acontece? Como nós estamos dentro do ônibus, você acompanha o movimento do ônibus, né? Você não está fazendo esforço nenhum, mas como você está dentro do ônibus, você faz parte do ônibus, do sistema ônibus. Então, você vai junto com o ônibus para frente. Pela lei da inércia, não importa o que aconteça ali, se aplicar uma força ali contrária, o seu corpo vai querer tender a se manter para frente, porque o seu corpo já estava se movimentando para frente. Pela lei da inércia, o seu corpo vai querer manter esse movimento para frente. E quando o ônibus é freado, o que acontece? É aplicada uma força contrária ao movimento do ônibus, ou seja, uma desaceleração. Uma aceleração contrária ao movimento. E aí, o seu corpo ele vai entender que tem que continuar esse movimento para frente. Por isso que quando o ônibus é freado, é aplicada uma força contrária, o seu corpo vai para frente pela lei da inércia, porque a inércia está entendendo que o seu corpo antes de ser freado, ele estava se movimentando para frente. Então, o nosso corpo ele continua esse movimento, continua a realizar esse movimento para frente quando o ônibus é freado, ok? Mesma coisa, o ônibus dando partida, né? Você estava lá em repouso, sentadinho no seu devido lugar. Nesse caso, o cara está em pé, mas tanto faz. Ele estava ali em pé, parado. O ônibus estava parado e ele também, consequentemente, está parado. E aí, o ônibus arranca para frente, ele começa a ir para frente. Só que você antes estava em repouso, num ponto, vou chamar um ponto A, por exemplo. E aí, o ônibus é levado para ir para frente. Pela lei da inércia, o seu corpo vai querer se manter no ponto A, que é o ponto inicial que você estava, ok? Então, consequentemente, né, a consequência é que seu corpo está indo para trás. Ele vai, na verdade, o seu corpo não está indo para trás, ele está se mantendo na posição que ele estava inicialmente. Por isso que a sensação é que a gente vai para trás quando o ônibus vai para frente. Na verdade, é o ônibus que vai para frente e a gente que tenta se manter no ponto inicial. Ok? Por isso que acontece isso com a gente, né? Quando o ônibus dá partida. Mesma coisa aqui, gente. Isso aqui é interessante. Pode também possivelmente cair no vestibular. Imagine lá, eu acho que é uma televisão antiga, né? Em cima do carro, o carro está em movimento. Ok? Ele estava em movimento. E imagina que, não sei como, eles conseguiram fazer com que essa televisão fique em movimento ali solta ali em cima do carro. Quando o carro frear, que é o segundo caso, o caso de baixo, o que acontece? A televisão vai para frente, porque pela lei da inércia, ela estava o quê? Em movimento, indo para frente. Como o carro para e a televisão está solta em cima do carro, ela continua esse movimento para frente. Por isso que o corpo é jogado para frente, né? A televisão é jogada para frente quando o carro freia.
primeira lei de Newton, né? Lei da inércia, princípio da inércia. E aí, isso aqui é importante porque o uso de cinto, por exemplo, né? Por que o cinto de segurança no carro é tão importante? Justamente por conta disso. Porque se o carro precisar frear bruscamente, né? Com muita violência, o seu corpo, se você não tiver com cinto de segurança, dependendo da intensidade dessa desaceleração, dessa frenagem, o seu corpo vai exatamente para frente, você vai quebrar o vidro, vai acabar quebrando o vidro do carro e você vai ser literalmente expelido para fora do carro. Como essa televisão está indo para frente, sendo lançada para frente, ok? Então seu corpo ele vai ser lançado, expelido para fora do carro, por consequência da lei da inércia, do princípio da inércia. Por isso que o cinto de segurança é tão importante. Vamos então à segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, como falava um ex-professor meu de física, ele falava que a força é fêmea, né? A força é fêmea, né? Mas de brincadeira, né? Só para a gente realmente decorar, né? Época de pré-vestibular, então ele falava isso. E o que é força? Força é igual a massa do corpo vezes a aceleração, né? Força é o produto da massa do corpo pela aceleração que esse corpo adquire, ok? E por que, voltando lá na primeira lei de Newton, aquele caso de corpo em equilíbrio, né? Por que quando o corpo está com velocidade constante, a resultante de força é zero? Porque velocidade constante significa aceleração nula. Se não tem aceleração, não tem uma força resultante, porque força é ma, é massa vezes aceleração. Se a for zero, então F é igual a zero, tá ok? Só voltando ali o caso. Mas é basicamente isso, a segunda lei de Newton se resume a isso. Força é massa vezes aceleração. Qual a unidade de medida da força? É em newtons, tá ok? Eu sei que pelo SI seria quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, mas a unidade usual mesmo é o newton, tá ok? Beleza, vamos lá então. O corpo quando está acelerando e o corpo quando está desacelerando. O corpo quando está acelerando quer dizer que essa aceleração, essa força, né? Por que eu falei aceleração? Porque a força vai ter o mesmo sentido e direção da aceleração, porque força é massa vezes aceleração. Beleza. Quando o corpo estiver acelerando, quer dizer que essa força ela vai estar a favor do movimento do corpo. Então ela vai estar, por exemplo, imagine um carro que está acelerando sempre. É como se tivesse alguém empurrando o carro para frente, sabe? O carro está indo para frente, alguém está empurrando ele para frente também. Tem uma força no mesmo sentido e direção do movimento do corpo, ok? Imagine você empurrando uma caixa, ela está se movimentando, você está empurrando ela para a direita e ela está se movimentando para a direita, ela está adquirindo velocidade cada vez mais para a direita. Então, quando o corpo está acelerando, quer dizer que essa força ela está a favor do movimento, então tem que ter o mesmo sentido do deslocamento, do movimento do corpo. E o corpo desacelerando é quando essa força está se opondo ao movimento. Então está indo no sentido contrário ao movimento, ao seu deslocamento. Tá? É uma desaceleração mesmo. Ok? Desaceleração, lembrando, nas aulas de cinemática, se é uma desaceleração, a aceleração tem sentido contrário de V. Logo, a força tem sentido contrário, né, oposto de V. Beleza? Vamos à terceira e última lei de Newton. O princípio da ação e reação, né? A toda ação há uma reação, né? Vou ler rapidamente para vocês, né? Quando uma força F é aplicada sobre o corpo, tal corpo reage com uma força de mesma intensidade, ou seja, o mesmo valor ou módulo, mesma coisa, e direção, porém com sentido oposto a de F, sobre a agente da força. Ou seja, o que ele quer dizer? Quando a gente aplica um corpinho, por exemplo, ali tem duas bolinhas. A primeira bolinha à esquerda e uma bolinha à direita. E aí aplicou uma força aí com essa setinha azul aí. A primeira bolinha aplicou sobre a segunda bolinha uma força de 10 newtons. Consequentemente, a segunda bolinha vai aplicar uma força contrária à primeira bolinha, que é esse vetor aí, essa força aí laranja, meio laranja, né? Contrária, só que com mesma intensidade, mesmo 10 newtons, só que sentido oposto,
ok? Então, por exemplo, eu empurro uma parede. Ao mesmo tempo que eu empurro uma parede com, sei lá, uma força de 20 newtons, eu vou receber da parede uma força de 20 newtons também. Então, o par, ação e reação, são forças de mesma direção, né? Só que sentidos opostos, né? Ambas aqui são horizontais, direção horizontal, só que sentidos opostos. A força de ação é azul, que aponta para a direita, e a força de reação é a vermelha, que aponta para a esquerda. Só que com o mesmo valor, mesmo módulo ou intensidade. Intensidade, módulo é a mesma coisa que valor. Então, mesmas coisas. Então, o par, ação e reação, são forças de mesma direção, só que com sentidos opostos e com o mesmo valor, mesma intensidade, mesmo módulo. E elas atuam em corpos diferentes. O exemplo que eu dei, eu empurro a parede, aplico uma força sobre a parede. Consequentemente, a parede reage aplicando uma força sobre mim. Então, o par ação e reação atuam em corpos diferentes e nunca no mesmo corpo, ok? E isso é extremamente importante, que isso cai como pegadinha nos vestibulares. O par, ação e reação atuam sempre em corpos diferentes e nunca no mesmo corpo. Como estão atuando em corpos diferentes, logo elas não podem se anular. Porque a gente só consegue anular força, gente, só quando são forças atuando no mesmo corpo, ok? Quando estou atuando no mesmo corpo. Se estão atuando em corpos diferentes, uma força que atua no corpo B não tem nada a ver com a força que está atuando no corpo A. Só se eles estiverem em contato com o outro. Mas, por exemplo, a força que está atuando na árvore ali fora não vai ser a mesma força que está atuando no meu corpo. Não vai me influenciar, ok? Então, só vão se anular se estiverem no mesmo corpo. Como passam em reação não estão no mesmo corpo, não atuam no mesmo corpo, então elas não se anulam, ok? E são de mesma natureza. Se for uma força de contato, ele também vai receber uma força de contato contrária, ok? É só um exemplo. Vamos lá. Isso aqui é que cai como pegadinha, né? A força normal, da força de contato, esse N, a força de contato, e a força-peso formam par ação e reação? A força-peso, que é esse P aí, ela vem da atuação da gravidade, né? Da ação da gravidade sobre os corpos. Se um corpo tem uma massa, né? Esse Mzão é a massa do corpo. Um corpo tem uma massa. E ali tem atuando a gravidade, então tem a atuação da força-peso. Ok? Então a força-peso está em tudo que é corpo aí que tem massa e tem a gravidade. Então, se está no planeta Terra e você tem massa, então tem a força-peso, ok? Lembrando que força-peso não é a mesma coisa que massa. Massa é massa e peso é igual a massa vezes a gravidade, mg. P é igual a mg. E aí, a força-peso, ela vem da atuação da ação da gravidade sobre nós, sobre cada corpo. E a força normal é uma força de contato que está sendo gerada ali em contato da caixa com a superfície, ok? Do contato entre a caixa e a superfície. E aí é gerada uma força normal para cima, que é a força de contato. E a força-peso e a normal estão atuando simultaneamente sobre a caixa, ok? A caixa é apoiada na mesa, finge que isso é uma mesa, e a mesa aplica uma força contrária à caixa, que é a força normal apontando para cima. E a força-peso é a força da gravidade sobre o corpo ali. E aí, esse par de forças podem formar um par ação e reação? Lembrando, pensando em tudo que a gente falou antes, das regrinhas, para ser um par e ação e reação, elas podem formar um par ação e reação? Não podem, por quê? Elas atuam sobre o mesmo corpo, ok? Se estão atuando sobre o mesmo corpo, então elas não podem ser um par ação e reação, porque o par ação e reação atuam em corpos diferentes, beleza?
Então, isso é uma pegadinha que cai muito no vestibular. Então, a força, peso e a normal não formam um par ação e reação. Ok? Nunca não formam par ação e reação. Aqui sim forma um par ação e reação. Aqui eu não estou trabalhando com a peso, só estou trabalhando com a normal. Né? A fim de cair uma mesa, a mesa está aplicando uma força sobre a caixa, que é a força de contato, e a caixa, consequentemente, também está aplicando uma força contra a mesa, que é o menos N. Ok? Aqui sim nós temos um par ação e reação, porque a N está sendo aplicada sobre a caixa e a menos N está sendo aplicada sobre a mesa. Beleza? Corpos diferentes, então par ação e reação. É ação e reação mesmo, com uma consequência. Aqui um exemplo também, um outro exemplo dessa questão de ação e reação, quando um carinha ali está empurrando a mesa, ele aplica uma força F1 sobre a mesa, que é a força de ação, sobre a F1 ali, ó, o último desenho ali. E aí, como consequência, a mesa também reage aplicando uma força sobre o carinha, a força F2. Beleza? É essa resistência quando você empurra o corpo, aquela resistência que você está sentindo, aquela resistência é essa força de reação que você está aplicando sobre o corpo, tá? Outro exemplo, né, que eu já tinha falado, quando a gente empurra uma parede, a gente também sente uma força contra o nosso braço, tá? E é de mesma intensidade. Ali quer ser ressaltado que tem que ser a mesma intensidade. Se eu aplico 5 newtons sobre a parede aplica 5 newtons sobre mim, ok? Então, gente, é só. Eu vou deixar na descrição desse vídeo vídeos nos quais eu estou resolvendo exercícios só de leis de Newton, beleza? Até a próxima e bom estudo para vocês!